Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Mostramos que existe uma diferença entre gripe e resfriado, que a Covid-19 é um resfriado, não é uma gripe, e essa classificação é feita pelo tipo de vírus, que no caso é o coronavírus, não é uma influenza. E essa enzima RNA polimerase, ela é inibida pelo zinco. Mas também eu tenho notícia boa para lhe dar. Tem vindo na literatura, tem aparecido nos noticiários, o chamado Remdesivir, do Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral. Eu sou marinésio paraibano e quero, na oportunidade, agradecer aos senhores, em especial o Dr. Laí Ribeiro. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Boa noite. Pois é, nós conversamos na semana passada, mostramos que existe uma diferença entre gripe e resfriado, que a Covid-19 é um resfriado, não é uma gripe, e essa classificação é feita pelo tipo de vírus, que no caso é o coronavírus, não é uma influenza. Aí nós conversamos sobre a Covid-19, que tecnicamente não é uma doença, é uma síndrome. Ela tem uma série de sinais e sintomas que estão também presentes em outras patologias que não tem nada a ver. Então, por isso, quando você encontra sinais e sintomas que estão em várias patologias, isso se chama síndrome. Então, a Covid-19 é uma síndrome causada por um vírus, que é o novo coronavírus, que recebe o nome de SARS-CoV-2, que tem um RNA fita simples. Como os de influenza também tem um RNA fita simples. E esses vírus, que são RNA fita simples, eles têm um genoma, uma estrutura genética instável, e eles têm uma predisposição maior à mutação. E isso eu vou explicar daqui a pouco, dificulta um pouco, não só o tratamento, como dificulta também, às vezes, a vacina. Como você na gripe, todo ano tem uma vacina nova, porque o vírus do ano passado fez uma mutação. Então, tem que estar sempre refazendo a vacina. Eu não sei se vai ser o caso com esse, mas tudo indica que vai ser a mesma história. E como você sabe, você está vendo aí na televisão, o vírus pode ser transmitido de vários modos. Por exemplo, um espirro gera 3.000 gotículas, que é o modo mais comum de transmitir a doença. Ela pode ser transmitida por gotículas, ela pode ser pode ser uma tosse, entendeu? Pode ser um espirro, ela é transmitida também pelo ar, ela é transmitida por superfícies, ela é transmitida orofecal, então tem vários modos de transmissão. E não é o primeiro dos coronavírus que atinge a gente, esse é o 7º. Dos 7 que já passaram, 2 marcaram. Foi o que causou o SARS em 2003 e o que causou o MERS em 2012. A Coreia do Sul, ela sofreu tanto com o SARS quanto com o MERS. E você viu o know-how que ela teve para lidar com isso aqui. De todo mundo, acho que eu fui quem lidou melhor até agora, foi a Coreia do Sul, tá? Que não está nem na lista mais dos 10 primeiros. E o Brasil está entrando nessa lista hoje. O Brasil está em 11º lugar, no mundo inteiro. Hoje nós temos em torno de mais de 3 milhões de pessoas infectadas com o vírus causando a Covid-19. Então, você está aí num processo de distanciamento, de higienização, de uso de máscara. Eu gostaria de acrescentar algo mais, de deixar o sapato fora da casa. Se você é aquele trabalhador essencial que vai trabalhar e volta, você tem que deixar o sapato fora. Você tem que ter um sapato lá na entrada da sua casa, que na hora que você chega, o chinelo, o que for, você troca. Porque 27% dos sapatos que andam na rua estão trazendo bactérias, vírus, fungos para dentro de casa. Então, esse costume oriental que tem de deixar o sapato fora, agora está sendo comprovado cientificamente de que faz diferença.
Eles fizeram um exame de sapatos e descobriram que 27% dos sapatos chegam a ter Klebsiella, entendeu? Que, inclusive, depois pode virar aquela superbactéria, dependendo da mutação, trazido pelo sapato, certo? Então, esse vírus, como ele tem um RNA simples, ele tem uma predisposição à mutação. Ele tem uma característica interessante, que a transmissibilidade dele, o passar de uma pessoa para outra, ocorre quando o infectado ainda está assintomático. Geralmente, a sintomatologia começa no 5º dia, mas desde o 1º dia, a pessoa já pode passar a doença para outra pessoa. Então, geralmente, você vai pegar a doença de alguém que você não tem a menor ideia de que está tendo, nem a pessoa sabe que está tendo. Enquanto que lá no SARS e no MERS, era só a partir do 5º dia que começava a transmitir. Vinha a sintomatologia primeiro, para depois vir a doença, vir a transmissão. E aí nós temos o chamado número reprodutivo básico. Está em torno de 3, quer dizer, uma pessoa tem o potencial de infectar até 3 pessoas. Isso é a média. Tem gente que pode infectar 30 pessoas. Então, isso é também muito importante. E, infelizmente, essa doença, em um pequeno percentual mais significante, ela causa problemas respiratórios inferiores. Ela causa uma dispneia intensa, que muitas vezes só resolve com a ventilação mecânica. Então, um percentual, por enquanto está se falando em 5%, mas à medida que vai fazendo mais testes, esse percentual vai cair. Esse pessoal, eles têm que passar pela segunda fase da doença. Então, eu digo o seguinte, para você entender bem a doença. Ela na realidade, tem 2 doenças. Tem a doença da primeira semana e tem a doença da segunda semana em diante. A doença da primeira semana é aquela que você tira de letra. Você tem um estado gripal e fica nisso. E na segunda semana você já está bem. Quem tem a segunda semana para frente doença, na segunda semana ele começa a piorar, vem uma falta de ar intensa, está na hora de ir para o hospital, e aí receber todo o tratamento que existe disponível lá. Eu não vou entrar hoje em detalhes sobre todo o tratamento que existe, cada novidade, mas eu quero dizer para vocês que, como um mecanismo básico, esse vírus, para multiplicar dentro da célula, ele usa uma enzima chamada RNA polimerase. E essa enzima, RNA polimerase, ela é inibida pelo zinco. É só que o zinco não entra na célula com muita facilidade. O fato de eu tomar mais zinco não significa que vai entrar mais zinco na célula, porque o zinco tem um canal para ele entrar. Então, nós descobrimos que a cloroquina, por exemplo, a hidroxicloroquina, é um ionóforo. O que é um ionóforo? Ionóforo a cloroquina é um zinco ionóforo. Ela ativa o canal do zinco e permite que mais zinco entre na célula que está contaminada pelo vírus. E essa, então, vai e inibe a RNA polimerase e não deixa haver essa proliferação. Então, você vai ver que vários medicamentos usados no frigir dos ovos, esses medicamentos, na realidade, estão inibindo a RNA polimerase. Então, eu acho que esse resumo aí está bom para a gente começar. Doutor Lair, as pessoas andaram me perguntando, eu vou sair um pouquinho aqui do nosso roteiro, Sim. Em relação ao número de recuperados, né? As pessoas que foram infectadas e se recuperaram, tem aumentado esse número. Esse pessoal pode ficar tranquilo? No Brasil hoje, aliás, até me preparando para essa live, eu chequei tudo, nós temos no Brasil, até às 5 horas da tarde, nós tínhamos 34 mil recuperados. Você usou a palavra certa, não é curado, é recuperado, porque ainda é uma caixa preta desconhecida. Nós não sabemos o que vai acontecer com esses pacientes. Se eles vão ter uma imunidade temporária, se eles vão ter uma imunidade definitiva, e também se o vírus vai mudar. Quer dizer, mesmo que eu tenha criado, depois de sofrer a Covid-19, se eu fui capaz de criar uma imunidade contra o vírus, e se eu ter essa imunidade definitiva, eu vou ter ela por muito tempo,
Isso não quer dizer que não possa pegar de novo um novo coronavírus, porque esse novo coronavírus também pode sofrer uma mutação, como ocorre, como nós vimos, com influenza, que eu já disse que todo ano vem uma vacina nova, porque houve uma mutação de um ano para o outro, certo? Então, primeiro, nós não sabemos disso, se a imunidade será temporária ou definitiva. E segundo, nós temos que torcer o vírus também não sofrer muita mutação viral. Ok, obrigado então, doutor Lair. Em relação ao que foi dito na semana passada, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar, por favor? Eu me lembro que quando nós fizemos isso há 9 dias atrás, eu comecei a live dizendo que nós tínhamos 40 mil pessoas notificadas que tinha a doença e nós tínhamos um óbito tínhamos 2.500 pessoas que tinham falecido. Inclusive, quero de novo aqui dar minhas condolências para as famílias, os entes queridos das pessoas que estão falecendo por isso. E hoje, 9 dias depois, só para vocês terem uma ideia, nesse momento nós temos mais de 85 mil brasileiros infectados, ou seja, dobrou em 9 dias, e hoje nós temos mais de 5.500 óbitos, que mais que dobrou, mostrando para você que está começando a chamada função exponencial, porque como a pessoa não entende a matemática disso, que é uma matemática complexa de função, acha que isso aí não vai crescer, isso aqui vai multiplicando, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Isso vai multiplicando. Então, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil, e o Brasil está em 11º lugar. Hoje, quem tem mais doente com Covid-19 no mundo é os Estados Unidos. Segundo lugar, a Espanha. Terceiro lugar, a Itália. Quarto lugar, o Reino Unido. E assim vai. A China está em 10º lugar. Mas logo, logo o Brasil vai passar a China. No Brasil, para você ter uma ideia, já morreu mais gente de Covid-19 do que na China. Na China morreu 4.600 e pouco, até agora. No Brasil já morreu, hoje, passou de 5.555. Quer dizer, no Brasil já morreu mais gente com Covid-19 do que na própria China. Mas também eu tenho notícia boa para lhe dar. Tem vindo na literatura, tem aparecido nos noticiários, o chamado Remdesivir, do Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral que foi descoberto em 2012 na Califórnia, chama Gilead, a empresa na Califórnia, e foi descoberto, foi usado no MERS com sucesso, foi usado no Ebola sem sucesso, e agora estão usando e estão mostrando que faz uma diferença enorme naqueles pacientes que estão entubados na fase maligna, com ventilação respiratória. Então, aqueles pacientes que, em alguns casos, a mortalidade chega a ser 80%, eles conseguiram recuperar 68% daqueles pacientes com esse alto risco, mostrando que existe uma luz no final do túnel e não é um trem vindo em direção oposta. Então, eles estão chamando isso de a bala de prata. Mas isso é feito só em hospital, isso é uma substância injetável, o tratamento é 10 dias, e tratar um antiviral é uma complexidade grande, porque se você der dose demais, tem efeitos colaterais muito sérios. Se você der dose de menos, você dá ao vírus a oportunidade de mutar. Ele se sente estimulado e muta e o tiro sai pela culatra. Então, não é nenhum medicamento que você vai pensar um dia em usar. Não se faz uso profilático e não é para se usar fora de hospital. Mas, pelo menos, existe uma coisa, já tem uma publicação no New England Journal of Medicine mostrando tudo isso. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Por suas palestras, pelas informações e orientações que ele passa para os cidadãos brasileiros portadores de patologia, ou mesmo que não seja, mas nos traz orientações e informações precisas para que todos nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Eu já sou hipertenso há quase 5 anos, diabético há 2 anos, e descobri o canal de Dr. Lair Ribeiro
através de muitas informações de centenas de pessoas, ouvintes e inscritos no canal dele aqui na Paraíba. E nessa ocasião eu quero agradecer e parabenizar o Dr. Laí Ribeiro, porque eu venho acompanhando os seus canais, não diariamente, mas praticamente toda semana.